Bom, esse filme de Mortal Kombat tem o torneio do Mortal Kombat, então as coisas definitivamente melhoraram. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estou aqui para falar sobre Mortal Kombat 2, novo filme dirigido pelo Simon McQuoid que estreia essa semana no Brasil. Mas antes, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Ao longo dessas últimas semanas, pessoal, eu recapitulei os filmes live action de Mortal Kombat aqui no canal, falei sobre a duologia dos anos 90 com o Paul W.S. Anderson, com o John F. Leonetti, e agora, finalmente, esse novo reboot que foi dirigido pelo Simon McQuoid em 2021, parte dos esforços de produção do James Wan, que atua aqui com a sua Atomic Monster, para trazer uma adaptação um pouco mais séria, não vou dizer realista, mas respeitável, dos icônicos games que foram lançados pela Midway Games lá na década de 90. Esse novo Mortal Kombat, que vai sair agora nos cinemas, tá com uma perspectiva interessante, porque o filme anterior, de 2021, não conseguiu se pagar, não fez sucesso nos cinemas, porém, ele tem aquele grande asterisco de ter sido lançado durante o Day and Date, no mesmo dia no cinema e no mesmo dia na HBO Max, na retomada dos cinemas, e ele foi um tremendo sucesso no streaming. Ele foi, até aquele período, o filme da HBO Max mais assistido da história da plataforma, então justamente por isso, as conversas de um segundo filme ficaram mais fortes. O Simon McQuoid voltaria para dirigir, agora com o roteirista Jeremy Slater, prometendo uma espécie de arco de 3 filmes. Ele disse que a intenção dele era fazer um primeiro filme antes do torneio, um segundo filme durante o torneio e um hipotético terceiro filme pós-acontecimentos do torneio. Então é uma produção que meio que prometeu, ouvir críticas dos fãs e reclamações em relação ao anterior. A principal delas foi por que o torneio não está no filme, ou por que esse cara chamado Cole Young é o protagonista e não algum dos outros personagens icônicos. Tudo isso meio que vai ser respondido com Mortal Kombat 2, com toda certeza. É uma produção que reúne grande parte da equipe, grande parte do elenco também, com as filmagens começando em junho de 2023, mais uma vez na Austrália. Naturalmente, houve uma paralisação durante a greve do SEG daquele ano, para retomar em novembro e acabar em janeiro de 2024, com um orçamento estimado em 68 milhões de dólares. O lançamento original do Mortal Kombat 2 seria no ano passado, em outubro de 2025, porém a Warner Bros., confiante no resultado das sessões testes desse projeto, optou por trazer ele agora, em maio, que é um período quentíssimo nos Estados Unidos, é o início do verão americano, então realmente eu acredito, sabe? Se você quisesse esconder e enterrar o filme, você jogaria ele em janeiro, não agora em maio, quando os blockbusters estão chegando. Então tem muita confiança da parte do estúdio e, certamente, assistindo Mortal Kombat 2, que de início de conversa já traz o Karl Urban como Johnny Cage, certamente é um filme feito para agradar mais aos fãs, para conseguir melhorar alguns aspectos que não tinham sido muito bons no anterior, e o resultado é certamente melhor, mas eu também não diria que é o melhor filme de Mortal Kombat. A história do filme prepara o terreno para o início do Mortal Kombat, torneio que definirá o destino do reino terrestre e que pode bloquear o avanço da tirania de Shao Kahn, vindo por Martin Ford. Buscando reforço para o time terrestre, o deus Raiden, vindo por Tadanobu Asano, recruta o antigo ator de artes marciais Johnny Cage, vindo por Karl Urban. De muitas formas, esse Mortal Kombat 2, ele quase serve como Mortal Kombat 1. Você não precisa ter assistido o primeiro para entender esse, de verdade. Eu acho até curioso como quando o filme começa e aparece o título dele, Mortal Kombat, eu não me lembro de ver um 2. Eu acho que eu vi só Mortal Kombat. Eu acho que eles esconderam o 2 em algum período lá, ou eles realmente quiseram brincar com essa ideia de que, Mortal Kombat, porque a cena de abertura se passa durante um antigo Mortal Kombat. Então, é quase como se eles estivessem dizendo, esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. E olha que eu gosto do anterior. Eu gosto do filme de 2021. Eu acho ele super estilizado, super bacana, bem dirigido, mas que claramente tem um problema de protagonista. O Cole Young, vindo pelo Lewis Tan, é bem sem graça, bem apático. Ele tá de volta nesse filme, mas previsivelmente com um papel muito menor, muito reduzido, As peças estão em posição já pro início do Mortal Kombat, mas esse filme aqui tá escancarando que o Johnny Cage é o protagonista. E a forma como ele é introduzido, esse astro de artes marciais que teve muita fama nos anos 80, mas que agora é um Zé Ninguém, que ninguém parece se importar,
é um ótimo protagonista, né? Aquela jornada do cara que foi apagado, do cara que quer uma chance de se provar mais uma vez, e você tem aí, né, aquele carisma meio grosseiro do Karl Urban, que a gente adora ver em The Boys, por exemplo. Eu acho que esse é o melhor Johnny Cage que a gente já teve num filme, com toda certeza. Ele é divertidíssimo, ele faz várias referências engraçadas, ele é carismático e é o tipo de personagem underdog que você quer seguir, que você gosta de acompanhar. Muito diferente do Cole Young, do Louis Tang, que, de novo, nem é um ator ruim, mas é um personagem muito sem graça, uma folha em branco, literalmente. Achei até engraçado falar que o poder dele é plot armor, é armadura de trama. Então, tá ali, né? É um personagem que nem esse filme parece estar interessado. Eu não vou dar spoiler aqui, mas, enfim, é um filme de videogame, vocês provavelmente vão entender o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, o Mortal Kombat 2 também traz uma outra personagem muito importante dos filmes anteriores, dos games, não tava no anterior, que é a Kitana, vivida aqui pela Adeline Rudolph, que é uma atriz que eu não conhecia, mas que imediatamente assim consegue chamar a atenção, conquistar o espectador com a presença dela. Ela é carismática, não diria que ela é uma grande atriz assim, é aquele efeito Gal Gadot, sabe? É uma atriz que tem uma grande presença, mas que não é, putz, a Meryl Streep num nível de interpretação. Mas ela faz o que o papel precisa. Eles começam o filme em um longo flashback mostrando ela criança, mostrando o momento em que o Shao Kahn domina o reino dela e como ela acaba se tornando uma refém dele. Me lembrou bastante aquela dinâmica que o Thanos tem com a Gamora e a Nebulosa, e de forma similar, né, se você tem a Gamora como a Kitana, você vai ter a Nebulosa aqui na forma da Jade, vira pela Tati Gabrielle, aquela relação de duas reféns que cresceram como irmãs, mas que secretamente planejam a derrocada do pai adotivo forçado. Então, esse é o elemento principal de história, enquanto você tem o Raiden movendo forças para conseguir reunir novos lutadores, você tem o feiticeiro do Shao Tsung, vivido pelo Tim Han mais uma vez, usando de um necromante, que é vivido pelo Damon Harriman, o Charles Manson, do Era Uma Vez Hollywood do Mindhunter, para ressuscitar personagens mortos do anterior, o que eu não sei se isso funciona nos games ou não, né? Mas como uma dinâmica de adaptação de videogame, a ideia de trazer personagens mortos é legal, é quase como se fosse um cheat code, sabe? Ah, tal personagem tinha morrido, mas agora ele voltou, agora ele tá do mal, que nem tem um grande destaque no filme, que já apareceu em trailer, até soltaram a cena na internet, que é a luta do Liu Kang, do Lu Jilin, contra o Kung Lao, do Max Huang, né? Dois personagens que são como irmãos, mas que aqui protagonizam uma das grandes cenas de luta do filme. Então tem aquele efeito de, né, mesmo que narrativamente não faça muito sentido, ah, se eu tô jogando, né, com os meus amigos Mortal Kombat, eu quero usar o Liu Kang e o Kung Lao pra ver qual é o mais forte. Então o filme narrativamente atende um pouco essa demanda e é divertido, né? Ele tem uma história que tem uma estrutura melhor, ainda mais em relação ao anterior, brinca bastante com essa dinâmica de personagem que fica toda hora trocando de lado e tem o torneio, né? O torneio acontece, mas o que eu fiquei decepcionado em relação a ele é que é quase como se fosse um evento secreto, sabe? Os deuses por trás do torneio simplesmente selecionam os personagens aleatoriamente, jogam eles em alguma arena, em algum cenário, e aí saem lutando. E eu fiquei esperando, sei lá, uma plateia, alguém assistindo. No filme do Paul W.S. Anderson tinha isso, né, do pessoal ficar assistindo algumas das lutas como se fosse uma torcida. Mas eu também não sei se isso funciona nos games, mas o peso, né, desse acontecimento do Mortal Kombat é algo que eu esperava um impacto maior do evento em si, sabe? Não só por ser lutas isoladas, onde só tem dois jogadores lutando. No final, até tem uma plateia, beleza, eu consigo perdoar um pouquinho ali, mas eu esperava um pouquinho mais, sabe? De ter aquele grande evento que é o Mortal Kombat. Eu também, não sei se no game é assim, mas como espetáculo de cinema, eu acho que ficou devendo nesse aspecto. Dito isso, em um filme de Mortal Kombat, eu quero saber apenas de grandes cenas de batalha, lutas e coreografia, e o Simon McCoy certamente sabe onde posicionar a câmera, ele sabe como colaborar com o diretor de fotografia Stephen F. Windle para criar momentos bem deslumbrantes, né, com cores fortes. A própria luta do Liu Kang com o Kung Lao tem aquele cenário, né, quase como se fosse um buraco negro com azul muito forte no fundo, que é de encher os olhos. É um filme muito bonito, onde a estética meio que tá falando por si só, sem muita questão, né, sabe? Não tem um motivo muito lógico para algumas decisões estilísticas, mas eu acho que isso é divertido e interessante. Ele, mais uma vez, se aproveita bastante do gore, da violência, dos fatalities. Eu acho que a coreografia de luta
é bacana, mas eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais rápida. Eu notei isso, sabe? Eu sei que as lutas meio que deliberadamente desaceleram um pouco pro Johnny Cage no início, porque ele é só um humano, né? Ele não consegue fazer muita coisa ali. E eu percebi isso, sabe? Eu percebi que os combates, apesar de elaborados, não pareciam tão agitados e rápidos, né? Até comparando com as lutas do filme anterior, sabe? Acho que os combates do Sub-Zero contra o Scorpion, por exemplo, me chamaram mais atenção lá, mas ele tem seus momentos, né? Ele tem esse ótimo uso de poderes, esse ótimo uso de fatalities, a criatividade, né, com que eles usam algumas armas, tem aquele chapéu que tem uma serra, ou a bateção de leque laminoso da Kitana num momento específico, e ele certamente consegue aproveitar muito mais o Shao Kahn como vilão. Quando eu lembro daquele Shao Kahn do Aniquilação, né, do filme do Leonetti, que vergonha, né, perto desse daqui, que agora sim tem uma postura ameaçadora, tem uma voz grave, um capacete muito mais interessante também. E ele certamente tem muito mais luta do que o anterior. Ele tá indo full power nessa questão. Eu só queria que o Simon McCoy tivesse um pouquinho mais de coragem, que ele tivesse um pouquinho mais de molho, sabe? Porque ele é perfeitamente adequado, mas pra um filme assim, sabe? De novo, eu vou citar o Paul W.S. Anderson, ele fazia a câmera da pirueta junto com o Liu Kang, sabe? Ele fazia os lutadores socarem em direção à lente, a câmera parecia que estava vivendo dentro daqueles combates. Nesse daqui, não é um caso de mal filmado, de picotado pela edição, é um caso só de algo eficiente e seguro, onde eu queria que o McCord, sei lá, se sujasse um pouco mais na lama, sabe? Eu queria, se eles realmente fizerem um terceiro, um pouco mais de invencionismo nessas cenas de ação. Claro, a gente tem o retorno do Scorpion, vindo mais uma vez pelo Hidoki Sanada, que é maravilhoso, ele é icônico, e talvez seja o melhor combate do filme, porque realmente lá, até pelo uso de alguns efeitos visuais, ele consegue trazer algo um pouquinho mais original e criativo. Eu dou um destaque também, né, uma figura do filme anterior que volta aqui, o Kano, do Josh Lawson, sim, ele briga muito com o Karl Urban para ser o alívio cômico mais interessante do filme inteiro, porque o Karl Urban, ele é aquele personagem meio durão, que vai ser meio cuzão em alguns aspectos também, principalmente com a Sonya Blade, com o Jax, com os personagens mais tradicionais, mas no fim ele vai ter aquele arco de virar uma espécie de herói, ele vai encontrar a força interior dele, enquanto o Kano, ele é simplesmente um cafajeste, ele fala coisas meio que inimagináveis nesse filme, e ele tá numa zona cinzenta, né, meio que de herói, de vilão, que eu achei bem interessante e muito engraçado, pra ser sincero, sabe? Eu acho que no primeiro ele era mais irritante e aqui ele se tornou aquele coadjuvante detestável, mas que você adora ver em cena. E olha, uma coisa que certamente eu adoraria que mudasse nos seus próximos filmes é a trilha sonora, que mais uma vez é assinada pelo Benjamin Wallfisch. Já reclamei disso no filme anterior, mas ela é tão genérica e sem graça, ela é tão sem identidade. Por que vocês precisam elaborar uma trilha sonora nova quando vocês têm o melhor tema de luta de todos os tempos, que é o Techno Syndrome? Como que você só deixa algumas notas bem tímidas aparecerem aqui e ali pra só estourar nos créditos finais? Pelo amor de Deus, usem o Techno Syndrome mais vezes, porque é uma grande música e eu tenho certeza que eu acho que ela é o molho que falta pra direção aí do Simon McCoy, ou pelo menos uma trilha sonora um pouquinho mais pulsante, porque aquela trilha meio psicosséria demais do Wallfisch, muito genérica, às vezes perde um pouco o impacto empolgante que poderia ter. Mas dito isso, eu gostei do Mortal Kombat 2, pessoal. Eu acho que ele é uma continuação que aprende bastante com os erros do anterior, que ainda precisa melhorar em alguns pontos pra mim, mas que aqui tem um excelente protagonista, tem mais cenas de luta e provavelmente, em termos de história e roteiro, acho que é a narrativa mais coerente de todos os filmes até agora. Porém, eu pessoalmente não ligo muito pra narrativa em filmes de Mortal Kombat, eu só quero bons combates e cenas de luta bem sangrentas. E aqui eu tive isso na maior parte do tempo. Pra Mortal Kombat 2, eu dou uma nota 6. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam desse novo Mortal Kombat 2 e se o futuro dessa franquia parece promissor. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.